buscar garantir a integralidade da saúde dessa pessoa. Então, é necessário o profissional ele ter conhecimento dessa rede de saúde que está ali no território dessa pessoa. E hoje, o fato de ter a recomendação de se evitar o atendimento presencial, existe uma série de serviços de saúde que as equipes de saúde, nos serviços públicos, por exemplo, elas estão acontecendo naqueles serviços que são essenciais. Então, é necessário o profissional se apropriar dos equipamentos que estão à disposição para atender casos de urgência e de emergência e, sendo o caso, realizar o devido encaminhamento. Porque há situações em que não é possível o profissional continuar essa oferta de serviço pelo meio online. Então, conhecer essa rede de serviços e, obviamente, orientar essa pessoa da família, já para pegar um pouco aí uma pergunta que é semelhante, o fato de orientar esse familiar sobre os recursos que existem, sobre os equipamentos de saúde que estão funcionando, isso é uma parte de uma responsabilidade do que está colocado no artigo 1º na linha H do Código de Ética, de realizar um encaminhamento pertinente. Então, assim, é importante que o profissional, ele pense no ponto da ciência psicológica, lembrando que eu disse para vocês inicialmente a questão do tripé da prática psicológica, então essa reflexão aí sobre o ponto de vista da ciência psicológica, da condição que se apresenta, verificar os aspectos legais nesse momento, além de toda a normativa do Sistema Conselho de Psicologia, que é o Código de Ética, as resoluções sobre registro documental, elaboração de documentos, enfim, toda essa parte do registro do trabalho que presencialmente ou pela modalidade remota é obrigatório, segundo a resolução do CFP 1 de 2009 e 5 de 2010, realizar o registro dessas atividades. Então, além dessa reflexão do ponto de vista da condição do caso clinicamente, se necessário uma supervisão para amparar o profissional na condição clínica desse trabalho, considerar as normativas, e se for o caso de uma necessidade de atender presencialmente, até que se consiga fazer esse encaminhamento, essa inserção dentro da rede de serviço que está funcionando, que o profissional tome as medidas cabíveis que estão sendo colocadas e disponibilizadas pelo Ministério da Saúde. É a questão da utilização da distância necessária, do uso de máscara, de álcool em gel, enfim, de, inicialmente, tomar as medidas, as precauções necessárias até que se consiga fazer a inserção desse usuário do serviço para a rede que está funcionando presencialmente. Então, esse posicionamento ético que o Reinaldo vem colocar, essa reflexão, é necessário que o profissional, ele possa contemplar esses 3 pilares, da ciência psicológica, da legislação, do sistema conselhos e legislação afim, como a gente está vivenciando aí as questões que são colocadas pelo Ministério da Saúde, outras recomendações que são, por exemplo, com relação à Agência Nacional de Saúde Suplementar, enfim, de pensar toda a legislação afim que é inerente a essa prática psicológica. Obviamente, esse nosso usuário do serviço, ele é um cidadão, ele tem uma série de normatizações que vão ampará-los em seus direitos e em deveres, enfim. Então, é preciso contemplar todos esses aspectos, para que essa tomada de decisão, esse posicionamento diante daquilo que é colocado como dever do profissional, direito do usuário, e o entendimento de todo o contexto, qual que será a tomada de posição diante da situação. A primeira pergunta ainda. Angelaine? Alô, Angelaine? Sim, pode dizer. Vamos passar um pouquinho o Reinaldo, a conexão dele caiu, dizendo, gente, psicólogas, que nós estamos aqui, no Psicologia em Foco Online, que é uma atividade que já acontece desde 2015 no Conselho, e que nós estamos mantendo a data da quarta-feira,
Hoje, o nosso tema é o atendimento online, é uma modalidade de atendimento, né, que foi adotado pelo Sistema Conselhos em 2018, por meio da Resolução 11 de 2018, e que agora, nesse momento de pandemia, né, numa resolução temporária, né, que vai durar só o tempo, né, desse isolamento, foi feito, né, uma flexibilização para que esse atendimento não fosse necessário aguardar o deferimento do CRP. Então, o profissional entra, faz o cadastro e ele já começa a atender instantâneo, de uma forma mais instantânea, sem esperar o deferimento. E nós estamos com algumas perguntas, né, 2 blocos de perguntas, vocês podem interagir também. Está sendo transmitido via Facebook, Instagram e YouTube. E o Reinaldo estava dividindo com a Angelaine, técnica fiscal. O Reinaldo é o presidente da Comissão de Orientação e Fiscalização, quando a conexão dele caiu. Eu vou passar um pouco para o Reinaldo, Angelaine, depois a gente volta para você. Lembrando que a gente ainda tem um bloco de perguntas, né, com mais 6 perguntas e as perguntas que estão chegando online, ok? Beleza. Gente, desculpa aí essas falhas, né? A gente também está cumprindo a recomendação do isolamento social, e aí essas dificuldades, né, da tecnologia acabam acontecendo. Eu estou usando aqui o meu aparelho particular e ele não é dos melhores, mas acho que todos nós, nesse momento, estamos vivendo essas situações, né? Eu moro em Divinópolis, para vocês saberem, né? Onde eu estou falando, a região que eu estou falando aqui. Eu não sei bem até onde vocês conseguiram acompanhar a minha fala, né? Me parece que, pelo que a Angelaine falou, o primeiro momento da fala, vocês conseguiram pegar, né? Eu queria só dar uma complementada na parte final da minha fala aqui, talvez vocês tenham perdido, aonde eu queria reforçar, então, a necessidade da gente entender que quando a gente se apropria dessa ferramenta de tecnologias à distância para o nosso trabalho, a gente tem que estar muito respaldado no que a gente compreende da psicologia enquanto técnica, enquanto teoria. A gente tem que estar... Eu ouvi um pouco agora o final da fala da Angelaine, onde ela estava falando dos pilares, né? E um dos pilares é o pilar da fundamentação e do rigor científico do que estamos fazendo, né? Então, a tecnologia à distância, ela não vai inibir a necessidade que a gente tem de ter uma boa orientação técnica e científica do nosso fazer, né? E isso vai entrar em todos os tipos de trabalho que a gente for executar por essa ferramenta, né? O atendimento psicoterápico, logicamente, que ele é sempre mais ressaltado nesse momento, mas é importante dizer que o atendimento, que o serviço psicológico, via as tecnologias de informação e comunicação, eles são muito variados, né? Eles não se resumem apenas ao atendimento psicoterápico, né? Acho que isso também é uma marca importante da gente entender, né? E pegando um pouco aí, né, essa deixa da fala da Lourdes, né, é importante também que a gente entenda que algumas possibilidades de trabalho à distância estão colocadas por conta desse momento da pandemia, né? O que vai acontecer a posterior a esse momento é algo que a gente ainda não sabe, né? Mas, a princípio, a gente volta ao que a gente tinha. Há uma resolução de 2018 e é ela que vai ser retomada depois do momento da pandemia. Nesse momento, está valendo a resolução, mas com os adendos da nota que saiu, né? E aí, gente, importante isso, né? Acompanhar. Esse momento da pandemia é um momento onde as coisas acontecem em tempo real, né? Dependendo da evolução de toda
o processo, as coisas vão para um lado ou para o outro. E a gente precisa de dar conta de entender como que a gente vai se posicionar exatamente de acordo com que as coisas vão acontecendo. Isso tem a ver com a nossa vida pessoal e tem a ver com a nossa vida profissional. Então, é muito importante que vocês estejam acompanhando o site do Conselho, né, para que vocês estejam diariamente antenados e acompanhando as normativas que aparecem nesse processo de mudança, né? É uma normativa que acontece hoje, que se coloca hoje, amanhã ela pode mudar, porque o cenário pode mudar. Então, acho que era isso um pouco nesse primeiro momento. Elaine, nesse primeiro momento, você gostaria de acrescentar alguma coisa na sua fala? Sim, Lourdes. Ainda na primeira pergunta, só para finalizar a primeira pergunta, a Patrícia, ela pergunta sobre consentimento dos pais. Então, é importante que ela pense como que ela vai garantir e comprovar essa autorização de ao menos um dos responsáveis legais, como fala o artigo 8º do Código de Ética Profissional. De que forma que isso pode aparecer como uma comprovação? Porque, mesmo pela modalidade online, quando for pertinente a realização do serviço psicológico por esse meio, é importante ressaltar isso, que a autorização, ela seria um dos documentos que compõem todo o registro do trabalho do profissional. Porque, tratando-se de criança e adolescente, e aí o artigo 8º do Código de Ética, ele vai apontar para essa necessidade de autorização, considerando também isso que é colocado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é importante o profissional verificar a melhor forma de fazer isso. E lembrando que o registro do trabalho do profissional, ele é um registro documental, e não é um relato de sessão, não é uma cópia daquilo que foi trocado por e-mail ou por uma mensagem de texto, enfim, não é isso. O registro do trabalho é um registro que ele precisa contemplar desde a demanda, o objetivo do trabalho, os procedimentos, a evolução desse trabalho, algum encaminhamento que tenha sido feito, um contato com o profissional da rede, enfim, tudo isso compõe o registro do trabalho do profissional. Né? Agora, mais adiante aí, com relação à pergunta da Hilara Tonato, pergunta se existe teste psicológico para aplicação online. Olha, com relação à utilização de instrumentos, de testes psicológicos, é necessário o profissional ele observar o que estabelece também pelas normativas. Primeiro ponto, com relação a essa oferta de serviço, ela cabe dentro da modalidade online? Porque, sim, o Código de Ética, lá no artigo 1º, na linha F, vai dizer que é necessário ao profissional explicitar para a pessoa o trabalho a ser realizado, o objetivo, de modo que a pessoa ela possa compreender todo esse processo de oferta do trabalho que será realizado, porque a pessoa precisa compreender também o que vai acontecer. E aí, as ferramentas, os recursos que você vai ter, vai ser suficiente para atender o objetivo daquele trabalho? E com relação especificamente ao uso de testes psicológicos, tem a resolução do CFP, que trata sobre a questão da avaliação psicológica, que é a resolução número 9 do ano de 2018. Essa resolução, ela traz as fontes fundamentais e as fontes complementares para o processo de uma avaliação psicológica. E quanto aos testes psicológicos, é responsabilidade do profissional fazer o acesso no SAPEPSI, que é o Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos. Obviamente, o profissional deve conhecer esse instrumento, a fundamentação teórica dele, para que ele serve, se vai atingir aquele objetivo, enfim. E se ali naquele instrumento está previsto, dentro dos estudos dele, a aplicação online. Porque uma coisa é o instrumento ser informatizado, e outra coisa é ele ser utilizado de maneira remota. Então, é importante o profissional entender, porque às vezes a ferramenta, o teste psicológico, ele é informatizado, mas a aplicação dele não é remota. Isso tem que constar, inclusive, no manual do teste, porque existem os critérios de cientificidade para que possa ser
considerado um teste psicológico e ser utilizado dentro dos parâmetros que são colocados pelo Sistema Conselho de Psicologia. Então, existe um critério, toda uma avaliação desse instrumento. Se no instrumento que você irá utilizar tem a previsão da aplicação remota, e isso consta, né, em algum dos instrumentos que esteja lá no SATEPSI, então o profissional poderá utilizar. Mas, se não houver na listagem do SATEPSI esse instrumento que vai atingir a finalidade do seu trabalho, e não consta lá no manual dele, que ele consta nos estudos essa aplicação remota, então o profissional não vai poder utilizar. Com relação à indicação de plataformas, G. Nogueira que pergunta, o que acontece? O Conselho, ele não faz nenhuma indicação para qualquer profissional, ou qualquer solicitante, qualquer demandante da sociedade. Enquanto uma instituição pública, o Conselho não pode, né, privilegiar um profissional ou uma pessoa jurídica, muito menos fazer indicação de um serviço que é ofertado para a sociedade. Enfim, cabe ao profissional, ao utilizar o meio que ele escolhe para ofertar o serviço psicológico, é necessário, inclusive, que ele veja o que está ali colocado, e observar o que estabelece o artigo 3º do Código de Ética. Nesse momento, assim, infelizmente, né, na situação que a gente vivencia, tem muita situação de oferta de serviço de maneira indevida, e é preciso que o profissional entenda o que está ali colocado naquela plataforma, porque uma vez que é ofertado o serviço, e muitas vezes as plataformas utilizam dessa questão do trabalho voluntário, gratuito, enfim, para chamar usuários para o serviço psicológico, mas compete ao profissional verificar a proposta que está ali colocada, de entender que serviço que é esse que vai ser ofertado. Então, o serviço, ele precisa ser elucidado para o usuário do serviço de uma forma ampla. Não é simplesmente o início de um serviço e passou a pandemia, por exemplo, não se tem mais responsabilidade com esse serviço. Então, é necessário o profissional levar em conta aquilo que é colocado e publicizado por essa plataforma. O Conselho não vai indicar nenhuma nem outra, mas compete ao profissional definir o código de ética. Bom, só voltando à questão do teste psicológico, para a Ilara, existe uma nota do CFP, que pode ser acessada no site, que é a nota número 7 do ano de 2019. Nota CFP, número 7 do ano de 2009, que pode ser encontrada nos atos oficiais. É importante que esse Lourdes falou no início dos meios de comunicação, do CRPMG, e assim, toda a equipe, todos os setores do Conselho, todos envolvidos, funcionários, gestores, enfim, todo mundo tem trabalhado intensamente no sentido de promover uma informação precisa, atualizada para a categoria. Então, assim, acessem os meios de comunicação do Sistema Conselhos com a categoria. O site do CRPMG, por exemplo, o mencionou o hot site, lá estão condensadas todas as informações que foram disponibilizadas desde o início dessa oferta de serviço do CRPMG de forma remota. Então, tem todas as orientações atualizadas. Então, busquem também, acessem. Muita coisa a gente não vai conseguir exaurir nesse momento aqui na live. Então, é importante marcar esse acesso constante do profissional com o que já tem de material também publicizado nos meios de comunicação. Angelaine. Oi. Vamos concluir a primeira parte para a gente passar logo para o segundo bloco. Nós temos algumas perguntas, né, que, pelo que eu estou vendo aqui, vai dar chance da gente continuar nessas respostas. Podemos? Posso? Só mais uma fala, assim, bem rápida, dos 2 minutos? Sim. Só para dizer que Raquel Guzmão pergunta sobre atendimento infantil. Então, mais uma vez, relembrar o tripé da prática psicológica. Da ciência psicológica, dos recursos a serem utilizados, é cabível, é pertinente, é possível essa utilização das ferramentas, dos recursos que se faria presencialmente
para ser feito online? Diante da proposta de serviço, do objetivo do projeto de trabalho, existe a possibilidade de ser online? Isso é uma responsabilidade do profissional fazer essa reflexão e essa tomada de decisão. Com relação à Nádia Rosa, ela diz que fez o cadastro e até hoje não teve resposta. Então, a gente já mencionou anteriormente aí, o que acontece? Feito o cadastro, vai aparecer lá um status submetido. Então, conseguiu finalizar o cadastro, entrou para iniciar, atualizou os dados no Cadastro Nacional de Psicólogos, que está disponível no site do CFP, porque é importante que os dados estejam atualizados, porque muitas vezes, como o e-mail, ele é uma das informações que precisa constar para que o próprio cadastro EPSI realize a transmissão de informações via e-mail para que o profissional possa completar esse cadastro, é preciso que esse e-mail esteja atualizado, senão o profissional não vai nem receber essa comunicação com o usuário, senha, login, enfim, para que ele possa acessar. Então, atualizem os dados no Cadastro Nacional primeiro e depois façam o cadastro no EPSI. Pode continuar, Lourdes. Obrigada. Então, pois é, nós estamos agora, né, discutindo atendimento online, mas é muito importante, né, a gente também fazer uma referência, e teremos uma live sobre isso, talvez nas próximas semanas, né, do profissional que está na linha de frente, né, nós temos profissionais de saúde aí, incluindo psicólogas e psicólogos, que estão nos hospitais, né, que estão nos CAPs, no SUS, prestando um serviço presencial, né? A gente entende também o sofrimento desses profissionais que estão na linha de frente, o sofrimento das pessoas, da população em geral em relação à pandemia. Nós somos um país, né, caracterizado pelo afeto, pelo abraço. Esse isolamento, né, nos coloca também numa posição desses afetos serem de uma outra forma, né? Estamos aprendendo a nos relacionarmos, né, a passarmos afetos virtuais também. Mas especificamente, né, quando a gente diz desse profissional, essa adaptação desse profissional também que está na linha de frente, né, atendendo, esse impacto do medo, a insegurança sobre o sistema imunológico, em muitos lugares a falta de EPIs, pensando um pouco, né, nesses profissionais também, nós estamos lançando provavelmente amanhã ou depois uma plataforma, um levantamento de dados a princípio, né, desses profissionais da área da psicologia que estão nesses lugares, né, desse fronte do atendimento e que por algum motivo não estão tendo acesso aos EPIs, né, aos equipamentos de segurança. Então, num primeiro momento, a gente precisa ter noção, né, de como que está acontecendo, porque a gente também vem recebendo, né, algumas mensagens, né, de psicólogos da ponta, e quando eu falo ponta, são os profissionais do SUS, da área hospitalar, né, os profissionais que estão saindo de casa e que não podem ficar no atendimento. Para nós termos uma noção, né, de como que está a nossa categoria também nos atendimentos presenciais. Bom, esse programa hoje, né, ele está sendo sobre o atendimento online. Eu vou agora, né, ler as outras perguntas que nós recebemos de perguntas. A Roberta Saramella Milano: o Conselho de Psicologia suspendeu as atividades presenciais que necessitam de acompanhamento, mas não se adaptaram ao atendimento via internet ou telefone. Existe a alternativa de manter o atendimento presencial? Aí a Isabela Marsula e Nádia Rosa relataram problemas no cadastramento do EPSI e pedem orientação. A Ana Luísa Freitas tem um problema semelhante. Ela tenta fazer o cadastro no site para atendimento online, porém não consegue. O e-mail que tem cadastro não é o e-mail que tem acesso. O Luiz Fernando diz que ele é voluntário no Instituto IPLAN, em Ribeirão das Neves, onde são realizados vários projetos de apoio à comunidade em vulnerabilidade social.
Um dos projetos é o acolhimento psicossocial realizado por estudantes de psicologia, executando o estágio não obrigatório, sendo supervisionados pela psicóloga do Instituto. Então, esse estágio é supervisionado pela profissional, né, que trabalha no IPLAN. A dúvida é se esses acolhimentos supervisionados podem ser realizados online. Ele agradece a oportunidade e parabeniza toda a equipe do CRP de Minas pelo trabalho de orientar e apoiar a categoria nesse momento difícil, né, para todos nós. A Matilde Freitas, ela quer saber se nesses tempos, durante a pandemia, como que ela faz para atualizar o cadastro. Ela se casou em dezembro, alterou o nome, portanto, ela precisa realizar a mudança para conseguir finalizar o cadastro para fazer o atendimento online. É possível fazer isso à distância? Se não, como ela deve proceder? O Agostinho Cavalieri, ele diz que o atendimento na forma online, no atendimento na forma online, eu posso contemplar o uso de e-mail, chamadas telefônicas ou mensagens de áudios por mensageiros virtuais, né? Eu entendo que seja o Messenger, né? Para atender em terapia os clientes. Então, agora, né, eu gostaria assim, que vocês respondessem, observando um prazo de 10 minutos, né, para cada resposta, porque nós ainda temos alguns blocos de perguntas que estão chegando agora, então eu passo para o Reinaldo tentar condensar suas respostas em 10 minutos, e a mesma coisa, Angelane, tentar fazer um bloco em 10 minutos para responder, né, essas perguntas, ok? Vamos lá. Eu não vou citar o nome das pessoas aqui, eu vou citar a temática, tá? Para ficar mais fácil, porque acho que até que algumas temáticas, mais de uma pessoa tocou nelas, né? Sobre essa questão de qual tecnologia usar. E eu acho que tem um pouco a ver também com a pergunta anterior que a Angelane respondeu, né? Da gente não indicar plataformas, né? Que é diferente, a plataforma e a tecnologia, né? Mas porque a plataforma é um instrumento que tem dentro da internet, onde você vai estar ali com um conjunto de profissionais, né? E as tecnologias são as ferramentas, né? Telefone, Messenger, né? O WhatsApp, né? Alguma coisa assim, né? Bem, eu tinha falado um pouco isso na primeira fase, né? Assim, todas as tecnologias de informação e comunicação são possíveis de ser utilizadas, todas elas, né? Do telefone à teleconferência, né? Ao Zoom, que talvez seja o mais moderno, Skype, né? Essas coisas, né? O que a gente está usando aqui, né? Que é o Meets, né? Bem, mas o que a gente tem que olhar? É preciso que, independente de qual tecnologia ou qual plataforma a gente está escolhendo para estar atuando, que a gente consiga garantir que nela os preceitos éticos vão ser cumpridos, né? De 3 que eu acho que são os mais relevantes, talvez a Angelane depois possa citar mais alguns, que é a questão do sigilo, garantido o sigilo do atendimento, né? A questão da guarda dos documentos, né? Então, essas coisas, o registro, né, do atendimento, elas precisam de acontecer. E precisam de acontecer com o critério ético, né, o rigor técnico. Acho que isso é que é o mais importante para a gente pensar. E aí eu acho que cada um precisa de ter o seu senso crítico, ou uma plataforma, observar se ela vai atender a esses critérios científicos e éticos, né? A questão do atendimento presencial, né, assim, foi uma confusão que aconteceu, né? Na verdade, o CFP não presencial, não é proibido atender presencialmente, né? O CFP apenas indicou que a gente deve estar, sempre que possível, obedecendo à recomendação que hoje rege as estratégias de combate ao Covid-19
e a principal delas hoje é o isolamento social. Então, sempre que possível, a gente utilizar dessa maneira de trabalho, né, de contato com os outros, né, essa maneira à distância, virtual, é melhor. Mas somos uma profissão da saúde. Em alguns momentos do nosso fazer, não tem como a gente se isentar dessa relação direta com as pessoas que precisam da gente. E aí parece que a Angelane também já tinha comentado algo, né? É o que o Lu também falou da próxima live sobre o trabalho do SUAS e no SUS, né? Vai indicar para isso. Quando a gente precisar de estar presencialmente com alguém nesse momento, que a gente procure garantir todos aqueles cuidados já postos também, né? Da distância de 2 metros, né? Da higienização, do uso de EPIs, né? Se a gente está em um dispositivo público, a gente precisa de aprender a se organizar enquanto categoria para cobrar isso da gestão, né? Se a gente está nos nossos consultórios particulares, que a gente mesmo construa um espaço, um ambiente, uma situação que atenda a essas condições, né? Bem, o cadastro, a dificuldade de se fazer o cadastro, né? Tentar entrar e ele não completar. É lógico que o sistema está sobrecarregado, né, gente? Assim, de um momento para outro, o atendimento à distância virou uma situação de necessidade para a maioria dos psicólogos. Então, o sistema que estava preparado para receber X cadastros está recebendo 4, 5X. Né? O que a gente orienta é que assim, é muito importante que vocês não desistam de fazer o cadastro. Tentem fazer o cadastro, uma hora vai conseguir completar. Né? Eu estou fazendo muito uma analogia com a questão da declaração do imposto de renda quando chega nos seus finalmente, que também sempre dá esses condicionamentos, né? Mas é preciso que se faça, né? A gente teve uma reunião semana passada de todos os presidentes de COF do Brasil com o pessoal do CFP, e o que nos foi informado é que eles já estão trabalhando no sistema para conseguir melhorar e para que ele consiga dar conta dessa demanda e até de uma demanda maior, que é o que a gente espera que vai acontecer, né? Agora, mesmo assim, enquanto o sistema ainda não está dando conta e tiver acontecendo esses problemas, não parem, não desistam, tentem que uma hora ele completa, e é fundamental que vocês tenham o cadastro feito, né? A nota 04 abriu mão, né, vamos dizer assim, da aprovação desse cadastro. Então, assim, antes dele ser aprovado ou não, vocês já vão poder atender. Mas não abriu mão de que o cadastro seja feito, certo? Então, isso é muito importante. Sobre essa questão dos estágios online, né, também é uma outra questão muito polêmica, né, muito difícil da gente pensar. Eu falo difícil e polêmica porque tem muitos atravessamentos nessa questão, né? E aí, muitas situações que a gente tem que pensar caso a caso, pontualmente, né? Essa específica que a pessoa citou, né, me parece que é um estágio extracurricular, né? Me parece que é um estágio onde a supervisão é garantida pela instituição que recebe, né, esses estagiários. Me parece que o trabalho é um trabalho de rotina dos estagiários, mesmo presencialmente, né? Então, assim, se eu entendi assim, me parece que é um caso que o trabalho remoto pode ser pensado, né? Mas eu sugiro que, se há alguma dúvida sobre como proceder, procure as nossas técnicas fiscais, né? Nós temos o e-mail acessível aí, a gente está respondendo às questões que aparecem, às dúvidas,
como eu já falei, né, nesse momento as coisas vão se atropelando e as situações se apresentam novas a cada instante, e é importante que a gente possa estar alinhado aí, né, nesse fazer, para garantir a ética e a qualidade do serviço da psicologia, né? Acho que era isso nesse momento. Então, Reinaldo, eu queria reforçar, né, algumas falas que você fez, principalmente em relação ao isolamento social, né, porque são recomendações da Organização Mundial de Saúde, né, os países que adotaram o isolamento social, a curva, né, de contaminação, ela foi achatada, e que se necessário fazer o atendimento presencial, não abrir mão dos equipamentos de segurança, que são as máscaras, o álcool em gel, a distância de 1,5 metro, né? Os profissionais que trabalham, né, em dispositivos públicos, que não, né, eles podem se negar ao atendimento, porque nesse momento o importante também é a garantia das vidas, né? Próximo programa do Psicologia em Foco, hoje no formato virtual, né? Lembrando que aqui é um evento do Psicologia em Foco. Também reforçar mais, né, gente, que os países que têm, né, os sistemas universais públicos como o nosso, né, têm melhores condições de enfrentar pandemias, e que nesse momento também é muito importante que a gente tenha essa defesa do nosso Sistema Único de Saúde. Os profissionais que estejam trabalhando nesses dispositivos também, né, tanto na iniciativa privada quanto na públicos, né, e aí a gente está incluindo, como o Reinaldo falou, o SUS e o SUAS, né, a importância que essas pessoas usem os equipamentos de segurança. Presenciais também, por profissionais, né, liberais de consultório, né, gente, não esqueçam que vocês têm que disponibilizar também esses equipamentos no consultório, álcool em gel, né, se vocês resolverem fazer o atendimento presencial, reforçando o que o Reinaldo falou, não existe uma proibição, existe uma orientação, e essa orientação, né, ela é bastante importante, né, que os atendimentos sejam virtuais, para que a gente consiga responder, né, as orientações que a gente tem das agências sanitárias, da Organização Mundial de Saúde, do próprio Ministério da Saúde, que a gente faça isolamento social tão importante nesse momento. Passar para a Angelaine, para as suas considerações. Sim, eu vou complementar algumas questões, outras já foram respondidas. Para a questão da Samantha Fernandes, com relação às questões de plano de saúde, eu vou dizer para acessar o site do CFP em notícias. Então, o site é www.cfp.org.br, o link notícias, no dia 2/4/2020, às 11h25. É super fácil o acesso e tem todas as informações, as articulações do Sistema Conselho de Psicologia, junto ao Ministério da Saúde, tem a orientação da ANS, então tem toda a informação disponibilizada por escrito no site do CFP, só para a gente conseguir uma celeridade maior aqui para as demais questões. Com relação à colocação, a pergunta feita por Luiz Fernando, do IPLAN, eu penso que, nesse momento, nós também, do Sistema Conselhos, a gente tem um estudo muito intenso e um suporte também da assessoria jurídica para a gente poder orientar da forma mais precisa possível a categoria. E a gente tem discutido também na Comissão de Orientação e Fiscalização, né, Reinaldo, essa questão do estágio online, não existe uma normatização específica do CFP sobre essa questão, e quando a gente pensa na prática psicológica, lembrando lá a questão da ciência psicológica, do aspecto legal e do aspecto ético, quando a gente pensa no aspecto legal, é pensar também na legislação afim. Então, existem
questões jurídicas envolvidas, tem uma questão de portaria do Ministério da Educação. Então, a gente está no momento de um estudo também dessas variáveis que interferem na orientação sobre exercício profissional. E aí, no caso, o estágio também como uma possibilidade de aprendizagem do exercício profissional. Então, assim, eu peço para o Luiz Fernando ele endereçar essa questão com as minúcias possíveis, né, da situação para o e-mail etecbh@crp04.org.br. Eu vou soletrar. E de escola, T de teto, E de escola, C de casa, B de belo, H de horizonte. Então, você encaminha isso, a gente trata com mais afinco, assim, com uma discussão maior. Podemos encaminhar assim, Reinaldo? Com certeza. Muito bom. Ok. Agora, para a pergunta de Matilde Freitas, ela fala de uma situação que ela é exclusivamente administrativa nesse momento, tá? Então, vou pedir para acessar o site do CRP, vai ser o crp04.org.br. Quando abrir a página do Conselho, você vai ver duas telas. Uma que é canais de atendimento e a outra que são informações atualizadas sobre a atuação da psicologia no contexto da pandemia do coronavírus. Então, você vai acessar a primeira tela, que é canais de atendimento. Nessa canal de atendimento, você vai acessar o e-mail do registro de pessoa física, junto ao CRPMG. Por quê? Diante dessa situação inusitada, assim, a gente tem também, dentro do sistema Conselhos de Psicologia, uma revisão de muitas normativas. E, salvo engano, hoje foi publicado no Diário Oficial da União a resolução CFP número 7 do ano de 2020, e que ela vai interferir nessas questões relativas à sua pergunta. E, assim, honestamente, eu não tive tempo de fazer leitura, e ainda também a gente, né, eu estou na equipe de orientação e fiscalização, e a sua pergunta, ela diz respeito a um outro setor dentro do Conselho. Então, fica aí o canal de comunicação, o acesso, creio que esse material, essa live, ela é gravada, então você pode acessar novamente para você ir no caminho certinho aí e acessar o setor dentro do CRPMG, tá bom? É isso, Lourdes. Então tá. Gente, eu queria ressaltar, antes da gente passar para as perguntas que nós estamos recebendo aqui online, né, e daqui a pouquinho eu vou passar para os nossos convidados, que a importância desse momento, a importância da gente estar aqui conversando com a categoria, no momento de muita ansiedade para todas nós, para todos nós, no momento onde a psicologia está sendo muito convocada, né, o Conselho de Psicologia, acredito também que a nossa categoria esteja sendo muito convocada, não só para esses atendimentos, né, online, mas também muito em função, né, da própria angústia, ansiedade das pessoas que estão nesse isolamento social. Então, né, é importante, né, esse canal de comunicação, ele vai estar aberto todas as quartas-feiras. Se vocês tiverem, né, quem estiver nos assistindo, alguma sugestão de algum tema, alguma coisa que vocês gostariam que nós abordássemos de uma forma mais aprofundada, vocês podem entrar em contato, né, com os e-mails e os canais que nós disponibilizamos. Lembrando, né, que as nossas redes sociais, tanto o Facebook, Instagram, né, o nosso próprio site, tem formas, né, desses diálogos com a categoria. Então, que nós estamos acolhendo também. Nós entendemos que nós temos uma população angustiada, mas também temos profissionais de saúde angustiados e angustiadas, e que esse momento é um momento, assim, de muita fragilidade, né? Não só para a população que a gente atende, mas também para nós, profissionais da saúde, profissionais da assistência social, profissionais da psicologia, né? De outras áreas
da saúde, enfim. É um momento inédito na história da humanidade, né, onde todos os esforços, né, estão sendo necessários para a gente dar conta de passar por esse período. Dizer também que, assim como é novo, né, para vocês atenderem online, fazerem todas essas modificações, também é muito novo para a gente, da gestão do CRP, lidar com uma situação, né, que a cada dia traz para a gente uma novidade, né, a gente lida, por exemplo, com uma portaria que sai de manhã e quando chega à tarde elas né, é dito uma outra coisa em relação a ela. Então, nós também estamos nesse movimento de erros e acertos, mas é muito bom estar aqui com vocês, contar com esse diálogo também. Bom, enfim, é isso, né? E eu vou passar agora para as outras perguntas, nesse diálogo sempre, essa importância, né? E esse esforço que a gente está tendo de conseguir passar por esse período de uma melhor forma. A Alana Dias, ela diz, nesse momento, será possível incluir atendimento online às pessoas privadas de liberdade com restrição de direitos? A Margarete de Castro Nascimento Patusco, qual a orientação para os atendimentos de casos graves com alta ansiedade ou depressão que não se adaptam ao atendimento online? Gracione Alves, gostaria de tirar uma dúvida. Tenho visto alguns profissionais divulgando que estão fazendo atendimento online para crianças. É viável? E como ocorre? Kátia Maria Moreira Carneiro, eu que costumo trabalhar com idoso, infelizmente não dá para trabalhar. Como que eu faço? Gabriela Janine, mas então como vocês sugerem que a gente registre a autorização de responsáveis ou até mesmo como fazemos o contrato psicológico? A Patrícia Santa Rosa, sobre o consentimento dos pais. Como fazer isso? Digitalizar um documento assinado, além do verbal? Lembrando que nós já estamos, né, são 19h15, nós temos, né, ainda algumas perguntas, vamos responder essa, e se a gente conseguir encaixar no tempo, dentro, né, desse programa, a gente acolhe outras perguntas, tá ok? Quem vai responder primeiro, Angelaine ou Reinaldo? Vamos seguir aqui a nossa linha. Eu estou sempre indo primeiro. Vamos lá. Eu queria retomar um pouco, porque eu acho muito importante a gente frisar isso aqui, a questão dos estágios, mas por um outro viés agora, assim, né? Tivemos uma reunião longa hoje discutindo isso, e por isso que eu quis retomar isso aqui agora. Esse momento, né, também está sendo um momento muito triste para algumas coisas. A gente está vendo assim, algumas situações meio que oportunistas, né? De alguns setores, de algumas instituições, de algumas pessoas, utilizando dessa situação tão delicada que a gente está passando, para fazer algumas ações que não são tão éticas, que não têm compromisso, né, nem com a pessoa, nem com a sociedade e nem com a psicologia como ciência. Eu falo isso porque nessa reunião de hoje a gente estava pensando e discutindo o agravamento que as faculdades particulares, né, porque são elas, principalmente, que estão atuando dessa forma, tentando produzir uma situação de ensino à distância, né? Como se o semestre, como se as aulas não tivessem parado, e aí entra nisso também os estágios à distância, dados à distância, supervisionados à distância, não apenas o atendimento à distância no estágio, mas todo o processo de ensino e aprendizagem sendo feito à distância, né? E a gente tem muito cuidado com isso, porque é um passo para uma precarização da formação, né? Então a gente tem que olhar para isso com muita atenção e entender que esse momento de isolamento social precisa de ser compreendido não como uma oportunidade para se precarizar ainda mais serviços, sejam eles em que área for,
né? Por exemplo, pessoas que começam a vender o serviço psicológico de uma forma exageradamente mercadológica, né? Utilizando do serviço à distância uma autopromoção. Então, acho que são cuidados que a gente precisa de ter e de olhar para a gente não cair nessa armadilha, né, que esse momento tão conturbado pode produzir, né? Bem, sobre as perguntas que foram colocadas aí, eu ressaltei aqui 2 pontos para mim fechar essa minha participação agora, né? Um sobre o atendimento para criança online. Veja bem, a gente vai voltar outra vez, e aí pode parecer às vezes que a gente está fugindo de uma resposta mais direta. Não é fugindo de uma resposta mais direta. Porque essa resposta direta realmente não existe, né? O que existe é uma reflexão sobre o nosso fazer. Uma reflexão que não pode construir uma imposição nossa sobre o que vocês podem ou devem fazer. Vocês têm que aprender a produzir uma consciência ética sobre o fazer de vocês. E aí eu falo isso por quê? Quando a gente pensa no atendimento para criança, eu já falei que a tecnologia à distância não é uma nova forma de fazer psicologia. Não é uma nova ciência, não é uma nova técnica. Isso é apenas uma ferramenta que a gente utiliza. Então, por exemplo, eu trabalho com uma prática que utiliza da caixa lúdica. Se eu trabalho com uma prática que utiliza da caixa lúdica, como é que eu vou atender a pessoa à distância, né? Não tem como a gente atravessar a caixa lúdica pela ferramenta virtual, né? Então, percebem? Então, assim, é preciso que eu olhe para como eu atuo e vejo se a forma de eu atuar cabe nessa ferramenta. Se não cabe, eu não posso inventar a roda, eu não posso criar uma outra coisa, né, dizendo que aquilo dali é uma maneira de se atender, né? Isso é muito importante. Já falei e vou repetir. Não é hora da gente inventar moda. É hora da gente fazer aquelas coisas que a gente tem propriedade, que a gente tem domínio, que a gente pode ter uma certa segurança de que o que a gente está fazendo vai ter resolutividade, eficácia, vai realmente ajudar quem precisa e não criar um novo problema, né? Então, eu acho que esse é o nosso norte mais forte ao se pensar esse tipo de procedimento. Tanto para a criança como para o idoso, né? A pessoa que fez a pergunta falou, eu trabalho com idoso, então eu não posso trabalhar. Bem, depende de que idoso, né? Tem muito idoso hoje que domina as ferramentas online, estão aí integrados, né, nesse mundo virtual e não teriam problemas, né, de conseguir fazer o atendimento à distância. Agora, se ela trabalha com um idoso que está numa instituição ou então que realmente não acompanhou essa evolução tecnológica e não consegue lidar com ela, e é uma pessoa que está numa situação, né, de muita necessidade, o acompanhamento dela não pode ser interrompido, porque é algo realmente fundamental para a qualidade de vida daquela pessoa, a gente volta naquela questão. Os atendimentos presenciais não estão proibidos. Então, se você tiver que acolher esse idoso por conta de situações bem específicas do caso clínico que você está atendendo, você vai atendê-lo e vai resguardar todas aquelas orientações que a Lu aqui já reforçou, a Angelane, né, da questão da higienização, do uso de EPI, né, da distância de 1,5 metro. Então, é isso. É preciso que a gente entenda essas situações de uma forma dinâmica e sempre norteada por um pensar ético, né? Acho que isso é o mais importante. A consciência ética de que eu preciso de entregar às pessoas, à sociedade, um serviço de qualidade, um serviço rigoroso, um serviço respaldável. Essas as minhas considerações finais, assim,
que eu deixo para que a gente vá pensando, né? Não sei se a gente vai ter mais tempo, então já queria até agradecer muito, né, a participação de todos, principalmente agradecer a nossa equipe de comunicação, algumas falhas aqui que aconteceram por conta de toda a nossa dificuldade, e a nossa equipe de comunicação realmente está se superando para conseguir proporcionar esse momento de encontro entre a gente aí. Obrigado, gente. Então tá. Gente, antes de passar para a Angelane, dizer para vocês que sobre estágios vai ter uma live e um vídeo falando só sobre essa questão da formação e dos estágios. Se tiver alguma pergunta, já pode mandar para esse e-mail, ascom, crp04.org.br. Teremos também, né, esse programa do Psicologia em Foco, hoje, né, virtual, também dos profissionais do SUS, do SUAS, abordando a saúde mental. E lembrando também, né, a nossa equipe de comunicação, né, dizendo que vão transformar estas e outras perguntas, né, num documento, assim, tipo perguntas frequentes, perguntas e respostas, e que todas as perguntas, né, que por algum motivo vocês não conseguiram encaminhar hoje, ou pela falta do tempo, né, que nós temos aí 10 minutos para finalizar, menos de 10 minutos, né, para finalizar, que as perguntas podem continuar sendo encaminhadas para esse e-mail que eu passei, ascom@crp04.org.br, que nós temos uma equipe, né, dos psicólogos fiscais, aproveitar para agradecer também a Angelane, da nossa equipe, né, de psicólogos fiscais, que estão também prontos para responder, que a COF, Comissão de Orientação, a COI, Comissão de Orientação e Ética, né, todas as comissões. Nós estamos num teletrabalho, né, dentro do possível, né, as demandas da categoria. Vamos passar para a Angelane agora. Lourdes, e devido ao tempo aí bem curtinho para finalizar, não vai dar tempo de comentar as perguntas finais, então, assim, a gente tem um canal de comunicação aberto para o pessoal encaminhar, já deixei o e-mail da equipe de orientação e fiscalização, podem fazer o endereçamento das questões que não foram respondidas a contento aqui, nesse momento dessa conversa, e uma consideração, assim, que eu penso ser importante nesse momento, para toda a categoria, para todos nós profissionais da saúde, e que a gente tem começado a receber questionamentos pelo setor de orientação e fiscalização, através de e-mail, da condição de saúde dos profissionais. Como o Lúcio já bem marcou, essa situação, como ela se apresenta, o quanto afeta os próprios profissionais. Então, a gente tem começado a receber questionamentos da sociedade acerca de conduta de determinados profissionais psicólogos, até constatação, assim, de situações no âmbito pessoal, mas que a sociedade não tem esse discernimento de entender que o conselho, ele age em relação às questões que são inerentes à oferta de serviço psicológico. Aquilo que o psicólogo faz na vida privada foge, obviamente, não cabe na alçada do conselho. Assim, a gente tem recebido e tem orientado a população sobre essa distinção, mas, assim, isso chama atenção e, para mim, particularmente, eu fiquei realmente muito triste quando isso começou a acontecer, porque isso é uma alerta para a gente que o profissional, ele tem que ter um cuidado com a sua saúde mental. É uma responsabilidade dupla que se coloca, do profissional cuidar de si, porque ele também, além de necessitar, obviamente, estar bem, a forma que ele se encontra resvala, em atravessamentos na oferta de serviço. Então, assim, lembrando lá do que está no Código de Ética, estar capacitado pessoal,
tecnicamente, de também esse aspecto pessoal, o profissional ter um cuidado, né? Como lidar com essa situação de ansiedade, com a mudança na rotina da vida, enfim, das questões que se apresentam de uma forma diferente. Então, de ter esse cuidado consigo, para que também possa contribuir na oferta de serviço psicológico. E, assim, nesse momento, é um momento que ele é crucial para a psicologia no Brasil, é um momento em que ela precisa ser ofertada da melhor maneira e, assim, com todo cuidado teórico, técnico, respeitando as diretrizes colocadas, aspectos legais, aspectos éticos, para que a psicologia ela possa ser realmente reconhecida pela sociedade e encontrar seu real valor. Então, a gente vê, eu quero agradecer a todo profissional com as colocações, com as perguntas, com a participação, de buscar o conselho nesse sentido do cuidado com o fazer profissional. Parabenizar mesmo a cada um que tem esse cuidado e oferecer para a sociedade o serviço da melhor forma. Mas, assim, para finalizar, eu deixo, assim, esse alerta aí do próprio profissional de cuidar também da sua saúde mental, no caso, também, né? Então, é isso. Agradecer a comunicação, está brilhando, muito bom o trabalho, o empenho, a dedicação. É muito bom, assim, todo esse empenho de todo o corpo do conselho, no sentido de aproximar da categoria e buscar levar a informação da melhor forma, né? Para que a sociedade receba também esse serviço da melhor forma. É isso. Agradecer a todos. Então, gente, vamos pensar aqui, né, nas funções específicas de um conselho. No nosso código de ética, seria orientar, fiscalizar e disciplinar. Nesse momento, né, nós estamos aqui disponível para fazer uma função que é muito nossa, que é orientar a categoria, abrir todos os nossos canais de comunicação, e-mails, redes sociais, dentro do possível, né, tentar responder todas as dúvidas, dizer que nós estamos, né, sem exagero, mas cotidianamente à disposição da nossa categoria, né, dos psicólogos de Minas Gerais, para que a gente consiga, juntas e juntos, tentar passar, né, esse momento tão difícil. Gostaria de agradecer também, né, aos funcionários, né, e funcionários do Conselho, a área técnica, a comunicação, administrativa, financeira, né, os nossos assessores, as gerências técnicas, elas estão disponíveis também para tirar qualquer dúvida. Então, todos os setores, setor de registro, inclusive, que nesse momento estão sendo feitos registros também de uma forma virtual, ou carteiras pegadas de uma forma provisória, enfim. Então, agradecer a todos os nossos funcionários e funcionárias por estarem com a gente nesse momento, agradecer a vocês que encaminharam as perguntas, quem está nos ouvindo, né, dizer que a psicologia é uma profissão que tem como eixo transversal os direitos humanos. Nós estamos aqui para orientar nesse fazer ético, técnico, mas também na acolhida. Estamos aqui, o Conselho de Psicologia de Minas Gerais, nesse momento de acolhimento da nossa categoria, para acolher as angústias, para acolher as dúvidas, né, para estar com vocês na medida do possível, né, do que a gente der conta, mas que estamos aqui também muito envolvidos, né, o Conselho de Psicologia, com essas questões todas que estão permeando a psicologia em Minas Gerais. Brasileira, né? Mas estamos aqui hoje no Conselho de Psicologia de Minas, então dizer que estamos, na medida do possível, de uma forma cotidiana do lado de vocês. Uma boa noite. Saiu? Vocês ouviram? Lourdes. Também estamos, né, gente, remotamente, dentro dos nossos dispositivos pessoais, como o Reinaldo falou. Então, não existe nenhum dispositivo aqui profissional, por isso que as nossas transmissões, elas caem, elas perdem, né? Mas eu espero que vocês tenham escutado o que eu disse, o que eu falei. Deu para ouvir, gente? Ou foi só a imagem que caiu? Então, tá. Então, assim, oi. Só a última coisa, assim, para
que a categoria entenda o cuidado do conselho, né, nessa aproximação com a categoria, lembrar das subsedes, né, o trabalho sendo desenvolvido na sede e nas 6 subsedes. Então, os canais de comunicação, quando a pessoa for acessar, que ela acesse de acordo com aquela subsede que está referenciada para a sua cidade. E assim, é isso. Vamos lembrar as subsedes, né? A gente tem subsede em Montes Claros, da região de Montes Claros, subsede em Valadares, Governador Valadares, Divinópolis, Juiz de Fora, Uberlândia. Triângulo, Uberlândia.